Fala, nação rubro-negra, eu sou Carlos Alanson e este é o canal Raiz Rubro-Negra. Antes de começar o vídeo, peço a todos que se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar sempre bem informado com notícias diárias do Mengão. Sem mais delongas, vamos para as notícias. Antes de irmos para o vídeo, quero mandar um salve para nossos amigos Manuel Rivaldo, do Maranhão, Flávio Nonato, de Goiânia, Rai Farias, de Imperatriz, Maranhão, Edevaldo, de Hortolândia, São Paulo, Lenildo, de São Paulo, Eduardo Antônio, Flávio de Sá, Paulo Coelho e Milena, de Anápolis, Goiás. Quer receber um salve no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários seu nome e a cidade de onde você mora. Grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos começar esse vídeo falando sobre Carlos Fernandes, pois o Flamengo ofereceu 8 milhões de euros por atacante do Granada. O atacante Carlos Fernandes chamou a atenção do Flamengo em 2019. O jogador foi um pedido do técnico Jorge Jesus. Na época, Carlos era companheiro do zagueiro Pablo Mari, do Deportivo La Coruña. Segundo o jornal Ideal, da Espanha, o rubro-negro realizou uma proposta de 8 milhões de euros pelo atacante. Porém, diferente de Pablo Mari, o atacante recusou a oportunidade de atuar no Brasil. Assim que chegou no Flamengo, Jesus deixou claro para a diretoria rubro-negra a necessidade da contratação de um centroavante. Com a recusa de Carlos Fernandes, o desejo do Mister só foi atendido nessa temporada, com o empréstimo do atacante Pedro da Fiorentina. Carlos Fernandes tem 24 anos e após recusar o Flamengo, foi atuar no Granada da Espanha. O jovem tem seus direitos presos ao Sevilha e quando Jorge Sampaoli era o técnico, o atacante era considerado o xodó. Em 2015, o atleta foi titular na seleção da Espanha sub-20. Agora, vamos falar sobre Rodinei, pois Rádio Gaúcha indica retorno do jogador ao Flamengo. Enquanto a bola não volta a rolar no Brasil devido à pandemia da Covid-19, os clubes seguem se movimentando nos bastidores para tratar de questões administrativas. Em meio a isso, o Internacional, que inicialmente havia manifestado o interesse de renovar com o lateral direito Rodinei, do Flamengo, parece ter mudado de ideia. Pelo menos é o que afirma a Rádio Gaúcha Grenal. De acordo com o veículo, o clube ainda deve contar com alguns atletas emprestados, que têm a chance de permanecer, mas Rodinei não será um deles. O jogador pertence ao Flamengo e está no Colorado por empréstimo até o fim de 2020. A única possibilidade apresentada para que o jogador siga no elenco do Inter é se a temporada desse ano for adiada. Diante desse cenário, a permanência do lateral no clube gaúcho poderá ser repensada. Rodinei foi emprestado ao Internacional em janeiro desse ano, antes da atual temporada ser paralisada devido ao surto da Covid-19. O lateral disputou 9 partidas e não marcou nenhum gol. No Flamengo, mesmo sem ser titular na equipe de Jorge Jesus em 2019, o jogador foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América. Agora, vamos falar sobre Dedé, pois o jogador revelou bastidores da quase ida para o Fla e se rende ao rubro-negro. É um time maravilhoso. Dedé ficou muito próximo de defender o Flamengo na temporada passada. A negociação estava avançada e os representantes do zagueiro fizeram muita força nos bastidores para a transação acontecer. No entanto, a antiga diretoria do Cruzeiro fez jogo duro após vender Arrascaeta para o rubro-negro e não gostaria de perder mais uma estrela para o clube carioca. O medalhão participou do programa Aqui com Benja, do canal Fox Sports, e contou todos os detalhes da quase ida para o mais querido do Brasil. Segundo o defensor, tudo começou com Abel Braga ligando para ele durante as férias e iniciando as conversas. No entanto, ele preferiu não deixar o Cruzeiro pelas portas do fundo e deixou a decisão para o ex-dirigente cruzeirense Itair Machado. Sobre o acordo entre Cruzeiro e Flamengo, de Itair e diretor do Flamengo, eu não sei. Começou com Abel me ligando.
Eu estava na Disney com a minha família. Me passou que queria que eu fosse para o Flamengo. Eu falei: professor, o Flamengo é um time espetacular, mas eu tenho uma coisa muito significativa na minha carreira com o Cruzeiro, que eu não quero que seja meio que chegar lá e brigar para sair. Tem que ser algo entendido pelos dois clubes, disse ele. Dedé ainda revelou que chegou a conversar com a diretoria do Cruzeiro, mas ouviu que o negócio era muito difícil. O zagueiro também ressaltou que a proposta do Mengão era muito boa e o balançou, já que toda sua família e amigos moram no Rio de Janeiro. O Flamengo queria o Arrascaeta de qualquer jeito e eles conseguiram. Acho que isso deu um conflito grande e foi onde teve a decisão do Cruzeiro de vetar a negociação. Foi o que eu entendi, não me foi passado. Cheguei a conversar com o Itaí sobre o desejo de voltar para o Rio de Janeiro, estar perto da minha família. Agora, vamos falar sobre Fabrício, pois com forte interesse de PSG, Manchester United e Milan, Fla usa da mesma estratégia realizada com Vinícius Júnior para lucrar com venda de meio-campista. A base do Flamengo se tornou muito valorizada nos últimos anos. Não é à toa que o Mengão conseguiu vender por milhões jovens como Jorge, Viseu, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e Renier Jesus. Os gigantes europeus ficaram mais atentos aos garotos que estão se destacando no mais querido do Brasil, e um atleta em especial vem chamando a atenção. O meio-campista Fabrício, de apenas 16 anos, está despertando a cobiça de PSG, Manchester United e Milan. A joia é considerada muito talentosa e os dirigentes do mais querido já tomam muito cuidado para não perder precocemente. O interesse do rossoneiro foi primeiramente antecipado pelo repórter Gustavo Henrique. Já se precavendo do assédio, a cúpula rubro-negra pretende usar da mesma estratégia que realizou com Vinícius Júnior para lucrar bastante com uma futura venda. O craque, que hoje está no Real Madrid, foi negociado em 2018 por 45 milhões de euros e se tornou a maior transação da história do Flamengo. Com Fabrício não deve ser diferente. As características do atleta chamam muita atenção. O meia fez um golaço do meio de campo no ano passado e o lance viralizou na internet. A técnica da promessa chama muita atenção para um jogador dessa idade. A capacidade de decisão na frente do gol também é outro ponto positivo em relação ao garoto. Feliz e muito grato ao rubro-negro, Fabrício tem o sonho de chegar ao profissional do Mengão e virar destaque da equipe principal. Funcionários da base do clube carioca já trabalham com um plano de carreira para o meia. Os representantes da joia também estão felizes com todo o suporte oferecido pelo Flamengo e não pensam em forçar qualquer tipo de negociação com algum time europeu. E para finalizar, vamos falar sobre a volta do Carioca, pois o Flamengo deve jogar na reestreia do campeonato contra o Bangu. Na próxima terça-feira, 16, o futebol carioca completa 3 meses de paralisação. A suspensão da modalidade no país e em boa parte do mundo aconteceu devido à pandemia mundial por causa da Covid-19. Já há algum tempo, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e os clubes da Série A que disputam o Campeonato Carioca discutem as medidas para que o torneio retorne. Em reunião virtual realizada no último sábado 13, representantes das equipes e a FERJ voltaram a discutir o tema. A ideia é retomar com os jogos até o próximo fim de semana, com no máximo 2 jogos por dia. De acordo com o All Sport, a partida de reestreia do Carioca deve marcar o retorno do Flamengo aos gramados. O primeiro duelo do mais querido na competição será contra o Bangu, válido pela penúltima rodada da Taça Rio. O Bangu foi o segundo clube a começar uma movimentação de retorno aos treinos, ficando atrás apenas do próprio Flamengo, que foi a primeira equipe carioca a voltar às atividades em seu centro de treinamento. Cumprindo os protocolos de segurança determinados, ambos os times adotaram a testagem em massa de todos os seus jogadores e comissão técnica. Além disso, cada clube
conta com suas próprias medidas internas de prevenção à Covid-19.